Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$ 500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metros quadrados, situada a d metros da fonte sonora é... dizer que a espessura do material que nós vamos representar por E, que reveste a parede, é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, significa que E, a espessura, é igual a constante de proporcionalidade K1 dividido pela distância ao quadrado, pois essa espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância que nós estamos representando por D. E a questão também diz que o custo, que vamos chamar de C, é diretamente proporcional ao volume do material. Vamos chamar o volume de V. Então, o custo é igual a uma constante de proporcionalidade K2 vezes o volume V. Já que é diretamente proporcional, a constante fica multiplicada por V. Se fosse inversamente proporcional, a constante ficaria dividida, assim como aconteceu com o quadrado da distância aqui na primeira expressão. Bom, vamos lembrar que o volume desse material é uma parede que vai revestir o volume do material que vai revestir essa parede é dado pela área vezes a espessura. Podemos imaginar aí o material que está revestindo a parede como sendo um prisma. A área do prisma é a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura é a espessura do material. Ok. Bom, com isso, nós podemos substituir aqui nessa expressão C igual a constante K2 vezes o volume, que é a área, vezes a espessura, mas a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, E é igual a K1 sobre D ao quadrado. Substituindo aqui, ficamos com K2 vezes A vezes K1 sobre D ao quadrado. E só reescrevendo aqui, podemos... No numerador aqui temos uma multiplicação, podemos organizar os termos na ordem que quisermos. Os denominadores aqui são iguais a 1, então a gente vai ficar com K1 vezes K2, vou separar aqui as constantes, vezes A sobre D ao quadrado. K1 vezes K2, a gente pode representar por uma letra só, essa aqui são duas constantes, K1 e K2, constantes de proporcionalidade. Logo, o seu produto é uma constante, naturalmente, vamos representar por K vezes A sobre D ao quadrado. Está dizendo que o custo é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Como é que a gente faz para descobrir essa constante? Olhando aqui para as alternativas, já daria para a gente chegar na alternativa correta, porque é a única que tem uma constante multiplicando a área uma constante vezes a área dividido pelo quadrado da distância é o item B, área sobre o quadrado da distância. Se analisarmos as outras, nenhuma outra traz. Mas, já descobrimos o gabarito, resposta B. Para chegar nessa constante aqui, 500, o que a gente vai usar? Os valores dados na questão, Custo igual a constante vezes a área sobre D ao quadrado. No dia da prova, a intenção é chegar no gabarito correto. Se fosse na prova, a gente já poderia parar, mas só por curiosidade, como é que a gente chega no valor de K? Como é que a gente chega naquele 500?
Veja que nós temos aqui as informações de que, para uma parede de área 9 metros quadrados, cuja distância até a fonte sonora é de 3 metros, o custo é de 500. Então, no lugar de ser o custo 500, igual a constante vezes a área de 9, dividido pela distância ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 9 dá 1, logo 500 igual a K, ou K igual a 500 é o valor da constante.